Cara aluna, cara aluno, hoje você vai aprender tudo sobre velocidade média ou velocidade escalar média. O que é isso? Como se calcula? É o que nós veremos hoje. Muito bom. Para começar a falar de velocidade média, velocidade escalar média, vou dar um exemplo para vocês. E nesse exemplo, eu vou trabalhar alguns conceitos. Imagine aqui, Dona Genoveva viajando com o seu Porsche. Ela viajando por uma estrada e aqui ela está passando por um lugar numa certa hora, em outro lugar numa certa hora. E aí veja dois conceitos aqui. Um lugar, outro lugar, uma certa hora, uma outra hora. Então aqui, ó, às 10 horas, ela estava aqui. Às 12 horas, em outro lugar. 10 horas, 12 horas é o instante, ou seja, quando. E aí, pessoal, é muito importante a gente fazer uma tradução do português para o fisiquês. Dona Genoveva estava viajando e passou às 10 horas num certo lugar e às 12 horas em outro lugar. 10 horas, 12 horas, T, instante. Ou seja, quando. Agora, onde ela passou? Ela estava aqui no quilômetro 30, às 10 horas. E às 12 horas, passou pelo quilômetro 50. Onde ela passou, eu chamo de posição ou espaço nesse referencial. No caso aqui, uma estrada. Às 10 horas, quando? 10 horas. Estava onde? Quilômetro 30. Às 12 horas. Isso é o quando? Estava onde? No quilômetro 50. Então, eu tenho aqui dois instantes. O instante T1, às 10 horas, onde ele estava na posição S1, 30 quilômetros. No instante T2, às 12 horas, ela estava na posição S2, 50 quilômetros. Tá. Então, vamos ver. S, posição. T, instante. Com isso, eu consigo saber quanto tempo durou essa viagem. Isso se chama de intervalo de tempo, ou delta T. Delta T, no caso aqui, vai ser o instante final, 12 horas, menos o instante inicial, 10 horas. Então, vamos lá. Delta T vai ser o instante final, T2, 12 horas, menos o instante inicial, T1, 10 horas. Portanto, esse intervalo de tempo, delta T, igual a 2 horas. A viagem durou 2 horas. Muito bom. Consigo saber também qual é a variação do espaço ou o seu deslocamento. Posição posterior, final, menos posição anterior, inicial. Então vamos lá. Delta T, delta S, a posição final, a posição posterior, quilômetro 50, menos a posição anterior, quilômetro 30, 50 menos 30, então eu vou ter aqui um deslocamento de 20 quilômetros. Muito bom. Deslocou-se 20 quilômetros no intervalo de tempo de 2 horas. Agora, sabendo o deslocamento, sabendo o intervalo de tempo, eu consigo achar a velocidade média ou velocidade escalar média. Como? Dividindo esse deslocamento pelo intervalo de tempo. Portanto, aqui, a velocidade média vai ser 20, no caso aqui, quilômetros, em 2 horas. 20 dividido por 2, velocidade média, 10 quilômetros por hora. Temos aqui
a velocidade média, velocidade escalar média da Dona Genoveva durante essa viagem. Muito bom. Agora, cá entre nós, Dona Genoveva, com seu Porsche, será que ela estava andando só a 20 km por hora, só a 10 km por hora? O tempo inteiro andando a 10 km por hora? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque deslocamento não é necessariamente a mesma coisa que distância percorrida. Podem ser coisas diferentes. E essa diferença entre deslocamento e distância percorrida é que nós vamos ver na próxima aula. Encontro vocês lá. Feliz Ano Novo, bons estudos!